Falar e fazer são duas coisas bem diferentes. De nada adianta você ter um discurso lindo e viver uma vida totalmente diferente daquilo que você fala. Suas palavras se tornam vazias e sem sentido algum. Ser um exemplo para os seus filhos é muito mais do que falar o que eles devem fazer, e se mostrar em atitudes o que ele deve fazer, pois uma criança ela aprende muito mais com o que ela vê do que com o que ela escuta. De nada adianta você falar para o seu filho, pare de gritar. Se você grita constantemente com ele, ele aprende que com aquela maneira de se expressar é a maneira correta, pois é a maneira que o pai dele ou a mãe dele está agindo. Eu quero contar para vocês, estávamos em viagem para a Bahia e na volta da viagem eu deixei o celular com o Gabriel no táxi. Até o aeroporto, eram praticamente 2 horas de viagem até o aeroporto, do hotel que estávamos até o aeroporto, e eu deixei o celular com ele. Só que estávamos com um horário mas bem apertado, e o voo estava quase para sair. Quando chegamos, descemos as bagagens do táxi e corremos direto para o avião. Entramos no avião e a primeira coisa que eu perguntei para o Gabriel, Gabriel, você está com o celular? Ele pôs a mão nos bolsos, olhou de um lado, olhou para o outro. Pai, eu não sei onde está o celular. Naquele momento, o meu subconsciente, na mesma hora, já mandou para mim: você precisa tomar uma atitude drástica. Ele perdeu um celular que custa basicamente 3, 4 mil reais. Naquele momento eu respirei fundo e diversas vezes, principalmente no resort, quando o Gabriel queria fazer alguma coisa, eu falava para ele não, ele ficava virado. Ele se irritava e ele esbravejava. Eu falava, filho, não é dessa maneira. Nem tudo acontece como a gente quer e a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu lembrei daquelas palavras que eu falei para ele lá no resort, lá no hotel, diversas vezes. Então eu respirei e pedi para Deus que Deus me controlasse e me mantesse calmo naquele momento. Eu olhei para o Gabriel e falei, não tem problema, a gente vai resolver. Ele estava sentado do lado da minha esposa. A gente já estava não tinha sinal, né, no avião, não havia sinal no avião para a gente poder ligar para o celular, para tentar achar onde é que estava, se esqueceu no aeroporto, esqueceu no táxi, o que foi. Então foram 2 horas de viagem. Ele chorou no começo e dormiu chorando, com medo que eu fosse brigar com ele. Eu mantive a calma e deixei que a minha consciência entrasse em ação. O que eu iria falar para o meu filho naquele momento? As palavras que eu fosse usar para o meu filho poderiam afetar ele pelo resto da vida dele. Palavras de maldição, palavras que eu lançasse sobre a vida dele naquele momento, do tipo, você é um burro, você não presta atenção em nada, eu não posso confiar em você, aquilo ia atingir ele pelo resto da vida. Descemos do avião, tentávamos ligar no celular, ninguém atendia. Isso já era um bom sinal, pois ele tocava pelo menos. O Gabriel chegou perto de mim e falou baixinho, pai, desculpa, você está muito bravo comigo? Eu olhei bem nos olhos dele, abracei ele e falei, filho, essas coisas acontecem, a culpa não é sua, poderia acontecer com qualquer um, e juntos vamos resolver isso. Ele abriu um sorriso para mim, me abraçou e me deu um beijo. Naquele momento eu senti uma paz assim, sabe? Você já fez algo do qual quando você está virado, com raiva, e depois logo vem aquele sentimento de o que foi que eu fiz? Pois bem, quando você pensa naquele momento que você está com raiva e você faz o que é certo, seu coração fica livre e leve. Naquele momento, minha esposa conseguiu, conversando com o bispo que estava junto com a gente em viagem, ele ligou pro taxista, que ele tinha pegado o contato do taxista, e o celular estava no táxi que a gente pegou, e ele vai nos enviar por Sedex. Enfim, resolvemos todo aquele problema e todo aquele conflito. E depois, meditando sobre aquilo, junto até com o meu bispo, eu vejo que aquilo foi uma oportunidade que Deus deu na minha vida. Diga que eu fizesse algo diferente na vida do meu filho. Naquele momento, com as palavras que eu lancei para o meu filho, eu demonstrei em atitudes, em ações,
que mesmo nos momentos que você está mais irritado, que você está passando por uma dificuldade, existe a maneira correta de agir. E não é esbravejando, xingando e colocando a culpa em Deus e o mundo pelaquilo que aconteceu. Você precisa respirar e refletir sobre o que está acontecendo. Podemos ver aqui em Coríntios 13:4. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam de sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Vemos várias partes da Bíblia onde fala sobre a questão da paciência, sobre a questão de se irar. Sobre a ira, nós temos aqui em Salmos 37:8. Deixe a ira de lado. Não se enfureça, não perca a calma, e isso lhe trará prejuízo. Quantas vezes fazemos coisas quando estamos irados, principalmente com nossos filhos? Estou falando aqui mais sobre a questão de família. Nossos filhos quebram alguma coisa, fazem algo da qual achamos que não foi correto. Qual que é a sua atitude? Como que você resolve aquilo? Com calma, paciência, amor, e você ensina a ele, ou simplesmente você descarrega todo o ódio do mundo sobre a vida dele? Quando uma criança quebra um copo, o que você faz? Quando seu filho quebra um copo, o que você faz? Você fala para ele que isso é normal, isso acontece, pois você já quebrou um copo também. Que ele só deve ter um pouco mais de atenção, ou simplesmente você derruba sobre ele todas as maldições que existem na face da terra, chamando ele de burro, imprestável, incompetente. De nada adianta palavras de sabedoria para o seu filho desde que você não tenha atitudes sábias. Repense as suas atitudes sobre a sua família, sobre a criação dos seus filhos. Você está moldando hoje o homem de amanhã. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe. E se você está recebendo essa palavra, você sabe o motivo. Amém.